Bom dia, irmãos, graça e paz. Gostaria de estar trazendo uma reflexão nesse dia para os irmãos. E essa reflexão está registrada lá em Daniel, no capítulo 6. Irmãos, Daniel, eu acredito que todos já conhecem, os irmãos já conhecem a história. Daniel, ele foi um príncipe que no período de invasão de Jerusalém, Israel, ele foi um príncipe que foi levado para a Babilônia, cativo, e ali ele foi separado para servir no palácio, quando ainda era jovem. E a Bíblia nos conta que no capítulo 6 houve um decreto determinado que ninguém poderia fazer pedidos que não fosse para o rei. E ali armaram, uma situação, e dentro dessa situação Daniel foi pego em oração e por isso foi levado até a cova dos leões. Irmãos, o que me chamou a atenção dessa passagem, eu tenho aprendido muito nesses dias, ouvindo sobre Daniel, lendo sobre Daniel, e o que me chamou muita atenção nessa passagem tão conhecida, o versículo 18, irmãos, ele nos diz que o rei, logo após voltar ao palácio, passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento em sua presença e não conseguiu dormir. Porque o rei Dário, aquele em que deu o decreto, ele tinha um carinho muito especial por Daniel. E ele não queria ver ali o seu amigo, o seu conhecido naquela situação. Então ele ficou desesperado, ele ficou ali preocupado com o que poderia estar acontecendo naquela noite, naquela cova. Enquanto que a Bíblia diz que quando alvoreceu, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. E quando ele se aproximou, chamou Daniel com uma voz que revelava grande aflição. E Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. E também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Irmãos, o que nós podemos aprender nessa passagem? Aquele que serve ao Senhor, independente da situação, o Senhor ele tem um repouso, o Senhor ele tem guarda, ele protege, ele livra. Aqueles que não têm o Senhor, eles se desesperam, eles não comem, eles não dormem, mas o sono do justo, o descanso no Senhor, é promessa de Deus para os seus servos. O que nós aprendemos aqui, amados, é que Daniel era um príncipe acostumado ali na sua terra. Talvez ele dormia no seu quarto confortável, talvez ele dormia numa cama confortável, talvez ele tinha ali servos até mesmo para que ele tivesse o seu período de descanso ainda mais confortável, ainda mais agradável. Mas esse mesmo Daniel que podia dormir no palácio, na sua terra natal, ele também conseguia descansar dentro de uma cova. O que nós podemos aprender, amados, nesses dias que nós estamos vivendo? O Senhor, Ele quer nos dar essa confiança nele, Ele quer que nós venhamos acreditar e confiar nele, que nós venhamos com todo o nosso coração mesmo acreditar que Ele é aquele que nos dá o livramento. Muitas vezes nós pensamos aí nessa situação hoje que nós estamos vivendo, que a máscara nos dá o livramento, o álcool nos dá o livramento. Tudo isso são cuidados, irmãos, que nós devemos tomar sim. Mas o nosso livramento, a nossa confiança, talvez nós estejamos cercados hoje de leões invisíveis. Eu não sei quais são os leões que estão cercando você, eu sei dos leões que cercam a minha vida. E esses leões, o Senhor fecha a boca deles. O que a palavra diz? Que o inimigo, ele fica ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, mas ao nosso redor acampam-se os anjos do Senhor. Amém? E para complementar, irmãos, fechando essa palavra, fechando essa breve reflexão, nosso amado Jesus, mais uma vez, nos dá essa lição, quando a Bíblia nos conta que ele estava com seus discípulos no barco e começou uma tempestade, e ali os discípulos começaram a temer, a se desesperar, enquanto que Jesus estava dormindo, na parte de baixo ali do barco. Os seus discípulos se desesperaram e mais uma vez ele nos dá essa lição, que aqueles que confiam no Senhor podem descansar nele. Não importam os leões, não importam as tempestades, não importam as situações que estão ao nosso derredor.
porque ao nosso redor alcançam-se os anjos do Senhor. Fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe, que você possa confiar nele. Tudo que nós fazemos, amados, nós temos que nos cuidar, nós não podemos tentar ao Senhor, mas o livramento, aquele que nos guarda, aquele que nos ama, aquele que zela pelas nossas vidas, é o nosso Deus. Amém? Deus abençoe.